Saudação de paz, pastor Josué Shalom Adonai. Quem vos fala é o pastor, pelo prescindente que o Espírito Santo há de estar me expressando em minha fala, nesta porventura, noite de quinta-feira. Quero agradecer o Santo de Israel por santa e gloriosa e digna oportunidade que o Santo me concede de estar me expressando em minha fala nesta noite de quinta. E também dar graças ao Santo por o Santo sempre estar conosco, nos abençoando. E agradecer aos ouvintes, as ovelhas e as pessoas que vão estar assistindo, a todos. Amém? Deus abençoe a vossa casa, a vossa vida, a vossa família e tudo que pertence a vós venha a ser abençoada por Todo-Poderoso Santo de Israel, que é Jesus, o Cordeiro de Deus. E venha a ser iluminado pelo Espírito da Verdade, que é o Espírito Santo, que é o Consolador. Eu quero começar minha live neste momento agora, nesta quinta-feira, falando um pouco e dando a conclusão da minha live, que foi ontem, que foi na terça-feira. Ontem foi quarta, eu fiz a live na terça, sobre Elias. Eu falei sobre o profeta Elias. E eu quero dar a conclusão sobre o profeta Elias. Amanhã começarei minha live agora e vou estar terminando esta noite a live que eu comecei na terça. Vou dar conclusão na quinta, que é hoje. Eu quero começar simplesmente falando. Então Elias respondeu: o altar de Deus no Monte Carmelo. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30 ao versículo 31. Ele preparou a lenha, matou um novelho e o colocou sobre a lenha no altar. Ponto. E depois Elias contribuiu com uma vala à volta do altar. Elias contribuiu com uma vala à volta do altar e mandou derramar 12 jarros grandes de água sobre tudo. A água encheu todo o sacrifício e o altar encheu a vala. Então eu quero deixar para você, que Elias mandou derramar 12 jarros grandes de água ao redor do sacrifício que ele fez no Monte Carmelo, que está a referência lá em 1 Reis, capítulo 18, e o versículo 30 ao versículo 31, que fala que ele mandou e fez para o sacrifício por causa do desafio que ele recebeu dos falsos profetas que tentaram envergonhar o profeta Elias. Mas ninguém pode envergonhar um homem que é onde o Espírito Santo de Deus habita. Descendo aqui abaixo, quando tudo estava pronto, Elias orou a Deus e pedindo para ele prover que era o Deus verdadeiro. E respondeu com fogo, caiu do céu e queimou tudo, o novelho e a lenha e as pedras, e o altar e o chão ainda evaporou, e toda a água o povo todo viu e se prostrou, declarando que o Senhor é o verdadeiro Deus. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 38 e o versículo 39. Esses capítulos, esses versículos que eu estou citando, foi o que nós lemos ontem, a respeito da live. No Monte Carmelo foi o desafio do profeta, os profetas de Baal, que são 450 profetas de Baal e 400 profetas que sentavam na mesa de Jezabel para profetizar o que ela queria ouvir. Ao total dá 850 profetas que desafiou esse número todo
que desafiou o profeta Elias para o combate e para o Deus. Mas Elias tinha um Deus verdadeiro. Então Elias ele roga a Deus em oração, que é um clamor, uma oração, uma petição, e Deus não envergonha Elias, mas honra Elias, mandando fogo do céu que limpou, né, o holocausto, limpou o sacrifício, limpou a água, limpou as pedras, limpou o chão, e Deus fez o trabalho que ninguém poderia fazer. Porque Deus ele faz aquilo que é impossível para mim, que é impossível para ti, o que nós não podemos fazer com nossas mãos, Deus ele realiza, né? Como diz a carta de Paulo escrita, né? A carta de Paulo aos Hebreus. Quando Paulo cita ali, ele fala, para Deus não existe nada que possa ser impossível. Hebreus capítulo 6, né? Versículo 6 em diante, descendo, fala, né? Então, para Deus não existe. Então, Deus ele honrou, né, o nome do profeta dele, honrou o nome do Senhor e provou quem era Deus, né, na vida simplesmente de Elias. Né? Porque ninguém pode parar um homem que o Espírito Santo está na vida dele. Porque no Velho Testamento nós conhecemos o Espírito Santo como Espírito de Deus. Esse título de Espírito Santo veio no Novo Testamento, que é porventura conhecido como Atos capítulo 2, que é o Espírito vivo, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que fala, o Espírito que mostra, o Espírito que distribui os dons do Espírito. Né? Então, eu quero deixar para a sua vida, amém? Para que você possa entender nessa porventura noite de quinta-feira, no nome de Jesus. Descendo aqui abaixo, né, porque ele foi desafiado, e ele recebeu o desafio, né, mas o Senhor honrou. Porque ninguém desafia um homem que Deus está na vida dele e fica por isso mesmo. Né? Se desafiou, vai mexer com Deus que o chamou. E se mexer com Deus que chamou ele, né, o negócio é pegar, porque Deus não perde peleja. Deus não perde guerra. Amém? Veja também a história do rei Acabe. Elias mandou prender todos os profetas de Baal e desceu no monte e matou os profetas junto do rio Quisso, que é o rio Quisso. Depois ele avisou Acabe que iria chorar e que ia chover, né? Que ia chover, e subiu outra vez ao Monte Carmelo e orou a Deus. 1 Reis, capítulo 18, versículo 41 e o versículo 42. Que foi aquilo que eu falei ontem. Ele subiu no monte, mandou prender os profetas de Baal, diz que mataria todos os profetas, né, de Baal, que foi envergonhado, e disse para o rei Acabe, que foi o pior rei de Israel que já existiu, né? Ele e Saul, né? Foi dois que, meu Deus, né? Acabe, Jezabel e Saul, meu pai, né? E Doeg, que também estava do lado de Saul, só fez besteira. Então aqui ele simplesmente falou para ele que isso aconteceria depois, né, que o desafio acabou. O profeta Elias avisou, né, que ia ter uma grande chuva que estava vindo, e ele subiu no Monte Carmelo e orou a Deus, o que está registrado em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. Quer dizer, depois do desafio dos profetas de Baal e dos profetas, porventura, que sentou na mesa de Jezabel, que são 400 profetas que falavam que Jezabel queria ouvir, para agradar o coração dela, e 450 profetas de Baal, né? Simplesmente todos eles perdeu e morreu. Não ficou um de pé e vivo, porque desafiou o homem de Deus e Deus mostrou onde que Deus estava, né? Porque Deus ele é fiel para justificar e mostrar onde que Deus está, né? Que aonde que Deus está, Deus vai responder. Responderá com fogo. Amém? Então, descendo aqui abaixo. Descendo aqui abaixo. Quando o seu servo viu uma pequena nuvem,
Elias mandou avisar Acabe que uma chuva muito forte estava chegando. E o profeta desceu do monte e correu, e acompanhando por ventos e chuva, e que acabou com a seca. Quer dizer, acabou com a seca. Acabou com tudo aquilo que porventura poderia ser seca. A chuva vinha acompanhada de grande vento forte, e uma chuva muito forte viria, né, e acabaria com a seca, como está relatado, por 3 anos e 6 meses. Né, Elias profetizou no meio de Israel, por 3 anos e 6 meses, não cairá, segundo a minha palavra, uma gota, nem na terra, nem nos orvalhos, em lugar nenhum vai chover, por 3 anos e 6 meses. Né? Então, você pode citar aí, amém? E o que ele falou, Deus assinou, porque ele tem intimidade com o Espírito Santo. Então fala, Deus decreta. Amém? Descendo. Para ficar seguro, Elias deixou a terra de Israel e ele viajou por 40 dias e 40 noites, jejuando enquanto viajava. Então foi ao Monte Horebe. Encontrou uma caverna para se esconder. O Senhor disse a Elias para subir ao topo da montanha para que ele pudesse falar com Elias, que também está registrado em 1 Reis, capítulo 19, versículo 8 ao versículo 18, que está registrado esse texto bíblico. Elias ficou 40 dias e 40 noites jejuando. Né? Então, Jesus não foi o único que jejuou 40 dias e 40 noites, né? Elias também jejuou 40 dias e 40 noites, como diz, porventura, a palavra no Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 4, versículo 1, que Jesus foi levado pelo Espírito Santo pelo deserto da tentação, né? Que na verdade é o monte da tentação, né? E foi, porventura, jejuando 40 dias e 40 noites. Então, Elias também jejuou, né? E ele, porventura, foi para o Monte Horebe. Né? O Monte Carmelo é um, o Monte Horebe é outro, amém? O Monte Carmelo é o monte aonde, porventura, Elias foi desafiado pelos profetas de Baal, que foi 450 profetas de Baal, amém? 400 profetas de Baal, que Deus possa abençoar, né? 400 profetas de Baal ele foi desafiado, e também 400 profetas de Jezabel, que sempre estava na mesa dela para profetizar o que ela gostaria de ouvir. Né? Então, no Monte Carmelo, ele foi desafiado e todo Israel estava lá. Né? Só para constar aqui, que todo Israel viu o desafio. E o Monte Horebe, ele partiu para lá e viu uma caverna e se escondeu na caverna. E na caverna que ele se esconde, Deus pede para ele. E ele, porventura, estava, né? E ele pudesse falar com Elias. Quer dizer, ele pediu para que Elias possa subir e na caverna para se esconder. E o Senhor disse a Elias para subir ao topo da montanha, para que ele pudesse falar com Elias. Então Elias corre para a caverna por conta da perseguição, né? Como diz aqui, o Monte Horebe encontrou uma caverna para se esconder. E o Senhor manda ele subir no Monte Alto. E no Monte Alto Deus queria falar com Elias, né? Como está registrado em 1 Reis, capítulo 19, versículo 8 ao versículo 18. Amém? Se você quiser abrir na sua casa para conferir, fique à vontade, amém? Em nome de Jesus, daqui a pouquinho eu vou estar abrindo aí, conferindo para a nossa vida. Descendo aqui abaixo, né? Então ele se levantou, comeu, bebeu, e fortaleceu com aquele, e fortalecendo com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar o Horebe, que é o monte de Deus. Horebe, que é o monte de Deus. Quer dizer, ele jejuou, mas ele comeu. Ele comeu, se fortaleceu com a comida, né? Viajou 40 dias e 40 noites. Então, você pode ver que ele comeu, né? Para dar sustância, para dar força, para se alimentar e para ele continuar, né? A noite até chegar no monte, né? Até chegar no Horebe, né? Que é o monte de Deus.
né? Então, nós podemos entender aí que a jornada do profeta Elias não foi nada fácil, né? Por isso que eu digo, né, na minha fala, tem pessoas que querem ser profeta e não sabem o preço que é, né? Ser profeta por aí que não é de Deus é fácil. Profeta que fala coisa boa. Mas ser profeta de coisas duras, ser profeta da verdade, profeta que profetiza, profeta que fala e porque profeta de verdade, o que sai da boca dele, o que ele vê em visão e o que Deus o cumpre. Quando o homem é de Deus, cumpre. Agora, quando o homem não é de Deus, nada do que ele fala, né, cumpre nada, né, e fica por aí enganando 1001 pessoas e as pessoas acreditando nessas besteiras aí, né, que não procedem. Agora, quando é de Deus, tudo que Deus usa ele, acontece. Igual Elias. Elias não tinha medo. Elias, porventura, um profeta de Deus. O que o Espírito de Deus botava para Elias falar, acabou. Elias determinou. Segundo a minha palavra, não vai chover. E aí? Segundo a minha palavra, ficará sem cair água. 3 anos e 6 meses e alguns dias. E aí? E Deus honrou a palavra dele, porque o homem tem intimidade. Quem tem intimidade com Deus, falou, Deus assina. Falou, Deus decreta, não tem conversa. E outra coisa, eu quero deixar aqui nessa live do Facebook, e que se levante quem quiser, fale quem quiser. Quando Deus está na vida de um homem, acabou, meu amigo. Pode falar, pode se levantar, pode queimar. Se Deus está nele, quem justifica é ele, quem honra é ele, e quem fala por ele é Deus. Quem mostra o valor é o Senhor. Então, não tem como nem falar outra fala aqui, porque, né, não tem como. A fala aqui é só essa. Profeta que é profeta, e merece ser honrado, com dupla honra. Profeta, ensinadores, né, homens de Deus de verdade. Amém? Deus abençoe. Então, descendo aqui abaixo, né, ali entrou numa caverna e passou a noite. Então, ali ele entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. E o que você está fazendo aqui, Elias? Quer dizer, a palavra do Senhor veio a ele, né? E ele, o que você está fazendo aqui, Elias? Aqui o quê? É Deus perguntando para o profeta dele. O que tu está fazendo dentro desta caverna? Hein, por acaso? Está fazendo o quê? Está se escondendo de quem? Deus já sabia de tudo. Mas Deus ele gosta de perguntar, porque ele quer ver a resposta. Quando ele pergunta, ele quer ver a pessoa responder. Então, descendo aqui. E ele respondeu: tendo sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebrando os teus altares e matará os teus profetas? A espada? Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar. O Senhor disse: sai e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Quer dizer, fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar a presença. Quer dizer, Elias teve medo, Elias sentiu medo, Elias ficou com medo, né? Porque mandou matar no fio da espada todos os profetas, e o único que sobrou foi ele, e ele fugiu para que não venha morrer, né? Ele foge, ele corre, ele foge e se esconde na caverna, e Deus fala, né, para ele, né? O povo israelita se virou contra o Senhor, quebrou, rejeitou tua aliança, quebrou teus altares, mataram os teus profetas, a espada, e o único que sobrou agora também estão procurando me matar.
Quer dizer, o único que sobrou foi Elias, que foi o profeta do fogo e o profeta de Deus. Né? Foi Elias. E estão procurando me matar, quer dizer, estão procurando minha morte. Estão querendo me matar. Estão querendo me destruir. Estão querendo acabar com a minha vida. Eu corri e fugi e me escondi na caverna. Hoje, qual é o vocabulário de matar profeta? É aqueles que perseguem profeta. É aqueles que falam mal de profeta. É aqueles que tentam acusar profeta. É aqueles que tentam, porventura, apontar profeta, tacar pedra, tacar pau, falar mal, usar a boca, usar a língua, queimar, destruir a moral imoral do profeta, expor a vida dele, destruir ele por inveja, né? Porque Deus usa mais, Deus deu mais, Deus é mais, Deus colocou mais, Deus levantou com verdade, Deus o entregou, Deus fez, Deus operou, Deus bradou, Deus o chamou, Deus o escolheu para a verdade. Então, e as pessoas perseguem. As pessoas que são vazias, que não têm o Espírito Santo, são casca vazia, vai perseguir os verdadeiros. Porque não tem nada, só tem meninice, criancice, né? Não tem nada de Deus. E aqueles que têm de Deus de verdade não se mistura. Tu já viu águia, porque Elias aqui é águia. E eu, pastor Josué, sou águia. Tu já viu Elias se misturar com codorna e com periquito e com galinha? Tu não viu, tu não vê. Tu já viu ele se misturar? Águia não se mistura com tipo de pássaro, com tipos de pássaro desse, né? Não se mistura, né? Não se mistura porque não aguenta. Se ela for voar como águia, ela morre. Porque o fôlego lá em cima para respirar é outro. Então a águia pega voo alto, a águia é visão maior, é coisa mais profunda. Agora periquito, codorninha do mato, né, que tu mata no estilingue, né, e até mesmo galinha que fica com o olho torto olhando para tu, porque galinha olha para tu torto assim, ó, ela olha torto para tu, fica picando no chão, né, não sai do chão, né, então tem gente que tem visão só do chão, não tem visão do alto. E Elias tinha visão. Por isso que perseguiu Elias, por isso que queria matar. Esse povo é tão ruim que destruiu a aliança, quebrou o altar, né? E ainda queria matar, ainda matou o povo israelita, que é os profetas que ficaram a matar todo mundo. Então o povo é um povo que perseguiu mesmo, né? Perseguiu para calar a boca do profeta de Deus. E ele se escondeu por medo, para não querer morrer, ele se esconde na caverna. Amém? Agora vamos aqui, em nome de Jesus. Vamos aqui, descendo. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Né? Então, é como eu sempre falei, Deus ele não fala só na tormenta. Deus também fala na calmaria. Né? Ele fala na brisa, não fala só na tormenta, que é voz de trovão, né? Voz de arcanjo, voz potente de poder. Então veio um grande vento e Deus não estava no vento. Rachasse porventura as rochas e as pedras, e Deus não estava. E veio também, porventura, um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Quer dizer, Deus não estava entrando no vento forte, que rachou as pedras e a rocha, e também não estava no terremoto. Né? O terremoto aconteceu, mas Deus não estava. Porventura o vento veio forte, mas também Deus não estava no meio dele. Descendo. Depois do terremoto, houve fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve murmúrios de uma pisada suave. Quer dizer, houve vento forte, houve terremoto, houve fogo, e houve, porventura, houve também murmúrio de uma brisa suave, né? E ele estava na brisa suave, né?
Ele não estava no fogo, mas sim no murmúrio de uma brisa suave. Quer dizer, coisa tranquila. Deus visitou Elias na calmaria, na brisa suave do Espírito de Deus. Deus visita ele e quer falar com ele suavemente, né? Então, nem sempre aquilo que tu pensa que Deus está, né? Às vezes Deus vem na calmaria querer falar contigo, na calmaria para agradar, na calmaria para trazer tranquilidade, porque Elias já estava apavorado, fugindo, se escondendo na caverna. Então, aí Deus, ele sabe falar, né? Ele sabe, porque Deus não chamou Elias para ficar numa caverna. Deus chamou ele para profetizar a verdade, né? E todo profeta, né, que tem ministério chamado para ser profeta de verdade, ele é perseguido, né? Igual Jesus foi, igual Elias foi, igual os demais foi. Amém? Descendo aqui abaixo, né, na brisa suave. E quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto e saiu e ficou à entrada da caverna. Uma voz perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Quer dizer, a voz pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? Essa voz veio de dentro da brisa suave. Pergunta para ele, descendo. Ele respondeu, tendo sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança. Quer dizer, rejeitaram a aliança, né? E quebraram teus altares e mataram os teus profetas. A espada, sou o único que sobrou. E agora também estão procurando me matar. Descendo, o Senhor disse: volta pelo caminho por aonde veio e vai para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge, né? Chegando lá, unge Azael como rei da Síria. Então Deus manda ungir esse rei, né? Ele manda ungir, né, Azael, né, como rei da Síria, né? Descendo, unge também Jeu, filho de Nissi, né, filho de Nissi, como rei de Israel. E unge Eliseu, filho de Safate e de Abamoali, para suceder a você como profeta. Elias aqui, ou Eliseu, era para ser o sucessor, foi ungido por ele para ser o sucessor de Elias. Deus que mandou. Deus mandou Elias voltar pelo caminho que ele veio. Deus mandou, volta e unge essas pessoas que eu estou te mandando. Unge. Por quê? Porque eu, Senhor, estou mandando, né? Como rei, pode ungir. Porque Deus ia dar um fim nessa perseguição do inferno, né? Deus ia dar um fim nisso, né? Deus ia dar um fim. Amém? Né? Deus manda, né? Para o sucessor que você, como profeta, que é o sucessor de... Quem foi o sucessor de Elias? O sucessor de Elias foi Eliseu, né? Então, Deus mandou. E Jeu matará todo aquele que escapa da espada, né? Eliseu matará todo aquele que escapa da espada de Jeu, né? Jael, na verdade, é Jael, né? Não é Jael, né? Jael. Descendo, no entrato fez sobre 7.000 Israel, todos aqueles cujo joelho não se inclinou diante de Baal, todos aqueles cujos a boca não beijaram. Quer beijar o quê? Os pés de Baal e adorar o Baal, né?
todos aqueles que são 7.000 israelitas, né? Israel, né? Quem era a viúva de Sarepta? Né? Vamos descendo aqui. A viúva de Sarepta foi uma senhora que acolheu o profeta Elias. E Elias, né, tem uma vírgula, apenas de ser muito pobre, Elias, apenas de ser muito pobre, Deus recomendou a viúva de Sarepta para sua hospitalidade e cuidando dos filhos, e cuidou do filho único dela. A cidade de Sarepta fica em Sidom, uma terra pagã, norte de Israel. Elias fugiu para lá, porque estava sendo perseguido pelo rei de Israel, chamado Acabe. Era um homem muito ruim e perseguindo os profetas de Deus. Por causa do pecado de Acabe, os profetas, Elias anunciou que não iria chover durante 3 anos e não choveu, e toda a região passou fome. Elias se escondeu de Acabe e morando junto de para você entender. Então você pode entender aqui que foi por isso que Deus mandou ungir Eliseu, porque Eliseu e os demais, que seria rei e também sucessor do rei para ajudar no reinado. E Deus mandou porventura poupar a vida dos 7.000 daqueles que não beijaram o pé no pé porventura de Baal, que é o Deus Baal que porventura o povo estava adorando. Então Deus mandou poupar todo aquele que não beijar o pé ou adorar porventura ou se curvar diante do Deus Baal, esse não morrerá. Os 7.000 israelitas, que na verdade são Israel. Então Deus ele poupou segundo a ordem do Senhor. Foi por isso que Elias fugiu e foi para em Sidom, né, que é uma terra pagã, aonde essa mulher vivia, que era essa viúva de Sarepta, né, vivia em Sidom, né, e Deus mandou ele para lá. E o profeta Elias, ele era muito pobre, ele não tinha recurso financeiro, ele não tinha condição boa, ele não tinha uma condição, porventura, exemplar, que podia comer, pagar, ele vivia de doação, vivia do que as pessoas davam, né? Hoje a pessoa cedia para ele um quarto, amanhã a pessoa cedia outro quarto, dormia no monte, né? Não tinha muitos recursos financeiros, né? Não tinha, porventura, uma vida estabilizada, né, financeira. Então Deus mandou esta mulher, né, de Sarepta, e simplesmente que é a sulamita, né, de Sarepta, cuidar dele, que é uma terra pagã, aonde Deus enviou ele, né, que é, né, de Sarepta, onde Deus quer Sidom, né, que é uma terra pagã. Sidom é a terra pagã, onde o povo norte de Israel, onde o povo adorava deuses, né, estranhos, adorava culturas estranhas, deuses estranhos, cultuava deuses. Era uma cidade completamente perdida. E o profeta Elias foi enviado somente para esta mulher, que simplesmente é porventura de Sarepta, né, de Sidom, que é porventura sulamita, que ele foi enviado somente para ela, não foi enviado para outra pessoa, somente para ela. Então Deus mandou, e também tinha um rei muito cruel, que Elias fugiu dele. E Elias profetizou, Elias falou, e o nome dele era Acabe. Acabe perseguiu Elias, então Elias foge. Por isso que Elias vai para Sidom, né? E vai também para esta terra. Por quê? Porque Deus mandou para lá para fugir da perseguição de Acabe. Porque Acabe queria dar cabo do profeta Elias e queria destruir o profeta Elias. Então todo profeta verdadeiro, ele passa por perseguição. É como eu disse na minha fala, aqui nesta live. E toda vez Elias profetizou, e o povo ficou numa sequidão muito grande. O povo morreu de fome, né? O povo não tinha água, não tinha comida. O povo passou uma grande prova por causa da idolatria. Deus usou Elias para dizer que 3 anos, né? Por 3 anos e 6 meses não cairia água sobre Israel. Não caiu, né? Então ficou tudo seco, não choveu em toda a região e passou fome, né? E Elias se escondeu de Acabe.
morando junto se escondeu de Acabe. Ele profetizou e depois se escondeu, porque não teria simplesmente segunda voz, somente a primeira. Ele profetizou o que ele falou, Deus assinou. Por isso que eu digo, se levante quem quiser, profeta que é profeta, o que ele fala, ele cumpre. Amém? Então eu deixo para a sua vida aí. Então ele fugiu de Acabe, porque Acabe era perseguidor, dos profetas de Deus. Ele perseguia o povo de Deus, ele caluniava o povo de Deus, ele tentava contra o povo de Deus, ele acusava o povo de Deus, ele julgava o povo de Deus, ele tentava destruir o povo de Deus, ele tentava acabar com a moral e a moral do profeta, e tudo isso acontecia por inveja, porque Elias era profeta de verdade. E toda pessoa que é profeta, que fala a verdade, as pessoas não gostam de ouvir a verdade. As pessoas têm mais tendência das coisas de mentira do que da verdade, entendeu? As pessoas têm mais tendência das coisas que não agradam o coração do Senhor do que aquilo que agrada. Ninguém gosta de ouvir verdade. As pessoas gostam de ouvir o que quer. Elas querem ouvir palavras boas. Está no erro, está no pecado, está fazendo tudo que não agrada o Senhor, ainda quer ouvir coisa boa. Entendeu? Como é que Deus poderia usar Acabe para profetizar, porventura, palavras de bênção para porventura? Como é que Deus poderia, perdona a minha fala, como é que Deus poderia usar o profeta Elias para profetizar tudo que é tipo de bênção para Acabe, que era o rei de Israel, se Acabe era contra a lei de Deus? Acabe era contra a vontade de Deus, Acabe perseguiu os profetas de Deus, Acabe mandou dar Acabe a vários profetas, mandou matar, trouxe uma idolatria, dividiu Israel, porventura, em duas partes, numa divisão muito grande, teve divisão por causa da idolatria, o povo se virou contra Deus, destruiu o altar do Senhor, perseguiu os profetas de Deus, o que Deus mandava falar, o povo não gostava, o povo fazia cara feia, se Deus falava uma coisa dura, o povo ficava com a cara bem assim, se Deus não corrigiu, o povo não gostava, o rei Acabe não gostava das palavras do profeta Elias, mas ali tem que entender que não é ele, ali é o Espírito de Deus na vida dele, usando ele para falar. Então por isso que ele foge, para Sidom, que é uma terra pagã, aonde adorava deuses pagãos, coisas que não agradam o coração do Senhor. Então não tinha como Deus usar a boca do profeta Elias para proferir coisas boas, se as pessoas estavam fazendo coisas mais, que não agradam o coração do Senhor. E Deus não se brinca, Então o povo de Deus é o povo de Deus, e o povo de Deus não se mistura com idolatria barata e nem com coisas que não agradam o coração do Senhor. Amém? Ou é Deus ou é Baal. Ou é Baal ou é Deus. Escolhe quem tu vai adorar. Amém? Porque o profeta de verdade fala a verdade. Ele cita a verdade. Se Deus mandou falar e é Deus, ele tem convicção que é Deus, Deus assinará e bradará na terra dos viventes. Amém? Deus abençoe sua vida. Vamos descendo aqui? Para que você possa aprender. Pequeno ribeiro, por algum tempo, sendo alimentado por corvos, todos os dias, mas a seca piorou, e o ribeiro secou. Por isso Deus mandou Elias para Sarepta. 1 Reis, capítulo 17, versículo 7 ao versículo 9. Vou repetir. 1 Reis, capítulo 17, versículo 7 ao versículo 9. Elias foi alimentado pelos corvos, corvos. Ele foi alimentado pelos corvos, que simplesmente foi alimentado ele com carne, com água fresca, para que mais a seca foi piorando. Por isso que Deus mandou Elias para Sarepta, porque ali tinha uma mulher, que morava na cidade, que era rica, tinha condição para alimentar, fazer um quarto, e para sustentar ela, Elias ajudaria e ela abençoaria o profeta naquilo que o profeta precisaria. Amém? Foi para alimentar, porque Deus não deixa profeta desamparado e Deus não deixa aquele que ele escolhe desamparado. Deus sempre tem providência para profeta obediente e para aquele que obedece a sua palavra e aquele que faz a vontade do Senhor. Amém?
Veja aqui quem foi Acabe. Quem foi Acabe? Elias e a viúva de Sarepta. Quando chegou à porta da cidade de Sarepta, Elias encontrou uma viúva. Apanhou lenha para fazer fogo. Elias pediu então por um pouco de água e um pedaço de pão. 1 Reis, capítulo 17, versículo 10 ao versículo 11. Ponto. A viúva aceitou e trouxe a água, mas explicou que não tinha pão em casa. Ela explicou para o profeta, né? O profeta entender. A viúva de Sarepta estava colhendo lenha para a sua última refeição. Ela apenas tinha um pouco de farinha e de azeite, suficiente para fazer um pouco de pão para si e para seu único filho. Depois de comer o pão, e não teria mais nada para comer, e nem para comer a comida. 1 Reis, capítulo 17, versículo 12. Os dois irou e morreram de fome, né? Que está em 1 Reis, capítulo 17 e o versículo 12. Descendo, Elias disse para a viúva o que ela não precisava ter mandado se ele fizeste um pouco de pão para ele, e a farinha, o azeite não ia acabar, né? Não ia acabar até chegar ao fim da seca. 1 Reis, capítulo 17, versículo 13 ao versículo 14. E Deus iria multiplicar a comida. Ia multiplicar a comida. A viúva de Sarepta creu em Elias e obedeceu. E como Elias tinha, né, profetizado, a farinha e o azeite não se acabou. E a comida alimentou Elias e viu a sua família durante muito tempo. E Elias e a viúva e a sua família durante muito tempo. Veja também a história do profeta Elias. Escuta essa, né? Veja também a história do profeta Elias. A ressurreição do filho da viúva. Passando algum tempo, o filho da viúva de Sarepta ficou muito doente e morreu. Então ela veio para Elias e perguntou o que ela tinha feito para merecer isso. 1 Reis, capítulo 17, versículo 17, né, ao versículo 18. E ele tinha ajudado Elias, mas agora o seu filho está morto, né? Tem um ponto aí. E Elias perguntou, Elias pegou no filho da viúva, né? Levou ao corpo para seu quarto e orou a Deus. E ele se deitou sobre o menino 3 vezes e pedindo a Deus para trazer a vontade e para trazer da volta, ele pediu para Deus para trazer de volta a vida. Então o menino acabou, né? O menino acabou e Elias levantou e o menino para sua mãe, e a viúva de Sarepta creu em Deus. 1 Reis, capítulo 17, versículo 22 ao versículo 24. Tem um ponto. A Bíblia não nos conta mais nada sobre o que aconteceu com a viúva de Sarepta. No entanto, podemos ver por essas duas epístolas, né? Esses dois episódios, que a vida dela foi completamente transformada
E a viúva de Sarepta conheceu o amor e o poder de Deus e recebeu uma nova esperança. 2 Reis, capítulo 2 e o versículo 11. A Bíblia Sagrada, Nova Versão Transformadora, que também tem essa Bíblia também, né? A Bíblia Sagrada, Nova Versão Transformadora, né? Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Se você quiser conferir, você pode abrir a Bíblia. De repente, enquanto caminhava, caminhava e conversava, surgiu uma carruagem de fogo e puxando por cavalos de fogo, passou entre os dois e os separou. Elias foi levado para o céu, nenhum redemoinho, ponto. Amém? Então eu quero deixar para a sua vida aqui esta palavra. A viúva de Sarepta, Deus fez isso porque Deus queria quebrar a viúva. Né? Na verdade, é a sulamita de Sarepta. Né? A sulamita de Sarepta, Deus fez isso porque Deus queria quebrar ela. Deus queria quebrar, né, o orgulho dela. Deus queria mostrar para ela que ela, porventura, tendo dinheiro, tendo condição, ela não é dona da vida e nem dona de tudo. O que faltava para esta mulher, segundo a Bíblia? Não faltava nada para ela. Era uma mulher que tinha uma boa casa, era uma mulher que tinha uma boa vida, era uma mulher que tinha uma boa condição financeira, era uma mulher estabilizada, nada faltava. Mas Deus enviou o profeta Elias por conta de quê? Ele foi enviado somente para uma mulher. E esta mulher que foi enviada, ele foi enviado para quem? Para a sulamita de Sarepta, de Sidom. E Deus enviou ele para ela. Porque Deus queria mostrar para ela que através do homem de Deus, Deus ia dar para ela um filho, varão, homem. Né? E a Bíblia fala que ele morre meio-dia. Né? A seca da tarde, que é meio-dia, o menino morre. Né? E manda o moço Geazi subir o monte e chamar o profeta. Ela matou a fome do profeta, ela fez um quarto para o profeta Elias, né? Ela honrou o profeta e estava ali para abençoar o profeta. E o profeta estava ali para abençoar ela. Mas como é que Deus poderia quebrar esta mulher de Sidom? Por quê? Deus envia, uma coisa puxa a outra. Deus envia simplesmente o profeta Elias por causa da perseguição que estava em Israel. Porque Acabe começou a perseguir Elias quando Elias profetizou que não vai chover. Elias profetizou, o livro de Tiago fala. Tiago, né, que é no Novo Testamento, Tiago foi bem específico na sua fala, quando Tiago disse: e o profeta Elias profetizou que não iria chover por 3 anos e 6 meses. Então, simplesmente, Acabe não gostou da fala de Elias. Né? Elias peitou Jezabel e profetizou contra ela. E Elias profetizou, entendeu, contra Israel que não ia chover. O povo não escolheu adorar o Deus Baal, então fica o Baal. Quer chuva, quer bênção, por quê? É isso que eu digo. A vida é feita de escolha. O caminho do céu é feito de escolha. Você pode escolher. Você pode escolher seguir o inferno, que é a porta larga, ela tem tudo. A porta larga, ela tem tudo. Lá na porta larga você pode beber, lá na porta larga você pode se prostituir, lá na porta larga você pode mentir, você pode permanecer na mentira, você pode permanecer nos prazeres da carne, você pode fazer tudo que você quiser, que você tem vontade de fazer, que a carne grita para você fazer. Porque a porta larga, que é a porta do mundo. Agora, quando a pessoa passa a ser um cristão verdadeiro, existem leis. E as leis de Deus são leis salvíficas, aonde essas leis têm que estar na tábua do nosso coração, para que nós não podemos pecar diante do Senhor. Assim como o reino das trevas tem normas, e não é bagunçado, assim o reino de Deus tem normas. Então, se você passou para ser cristão, você tem que seguir as normas e os mandamentos do reino de Deus. Tem que ter produção de frutos, tem que ter vida mudada,
tem que ter uma vida transformada. Então por que Deus mandou Elias para Sidom? Né? Por que Deus mandou ele para lá? Por que Deus mandou ele para a casa da Sulamita, né? Na terra de Sidom? Por que Deus enviou ele? Por isso, né? Com a terra de gente pagã, de deuses pagãos, de pessoas que não adoram o Deus verdadeiro. Porque Deus queria alimentá-lo, usando esta mulher para matar a fome de Elias e honrar ele com quarto, ou para hospedá-lo na casa, fez um quarto para o profeta, para honrar o profeta, a pessoa do profeta, o nome do profeta e o Deus que o profeta carrega, né? Em si, que é o Espírito da verdade. Foi por isso, simplesmente por isso. E porque também Deus queria quebrar o orgulho desta mulher, né? Dessa Sulamita de Sidom, né? Então Deus, ele quebra nariz empinado, né? E como é que Deus ia fazer isso? Dando um filho para ela. Deus deu um filho e aqui fala que ela aprendeu a amar. Ela aprendeu a amar depois do filho que simplesmente ela teve. Primeiro o profeta Elias profetiza que ela vai ter um filho. Ela tem um filho. Depois o filho morre com permissão de Deus. E o profeta está no monte orando. Aí manda o moço Geazi chamar o profeta. Ele pede, pega o meu bordão, coloca sobre o menino, como diz a Bíblia, do lado dele. E ele coloca por 3 vezes. E Abel fala que o menino não ressuscita. Aí o profeta desce do monte, né? E simplesmente quando ele desce, ele vai à casa. E a viúva vai até ele, que porventura é a mulher que é essa mulher, né? De Sudém, né? De Sudém, que simplesmente é a Sulamita, vai até ele e cai de joelho diante dele. E quando cai, fala: que mal que eu fiz? Por que eu mereci isso? Eu não te pedi filho nenhum. Então por que fizeste isso comigo? Por que fizeste isso comigo? Aí diz a Bíblia, né? Que Deus, né? E que porventura o profeta Elias entra no quarto, pega o menino no quarto dele, bota o menino na cama que o profeta dormia e deita sobre o menino por 3 vezes. Na terceira vez ele esquenta, né? O olho abre, né? A perna mexe, as mãos mexem. Então, e Deus devolve a vida para o menino. Então, por que Deus mandou ele para lá? Por isso, porque Deus queria fazer milagres. Deus queria usar o profeta Elias para ressuscitar. Assim é a nossa vida. Deixa eu entrar na introdução do texto. Assim é a nossa vida. Quando Deus manda um profeta para abençoar você, Deus está mandando um profeta para quê? Para você reconhecer que você é falho, para você reconhecer que você é pecador. Deus está mandando um profeta para a sua vida para abençoar você, para abençoar a sua casa. Aquilo que está de errado, o profeta vai falar. Aquilo que está certo, o profeta vai falar. Aquilo que não é, o profeta vai falar. Através da palavra, através da visão que Deus vai mostrar. Ele vai corrigir você. Assim é a pessoa que reconhece as suas necessidades espirituais. Enquanto a pessoa que está me assistindo não reconhecer que você depende de Deus, que você é dependente de Deus, que você é dependente do seu espiritualmente e que você é carente do Espírito Santo de Deus e que você precisa do Espírito Santo de Deus, não tem como Deus mudar a sua vida. Não tem como, porque você tem que ser dependente do Senhor, como essa mulher foi. Ela foi totalmente dependente naquele momento. Né? Deus mandou o profeta Elias para dar uma lição para ela. Né? E por que Deus envia o profeta? Para consertar as coisas que está desconcertada. Não é o profeta em si, mas o Espírito de Deus que habita no profeta vai usar ele para consertar as coisas que não tem conserto, que no olho material não tem jeito. Quer dizer, é o mundo espiritual, é a limpeza, é limpar, é purificar. Assim são pessoas que estão me vendo nesta live. Tem pessoas que ficam questionando Deus, né, a esposa fala, vamos para o culto comigo, e ele não quer Jesus. Enquanto você não reconhecer que Jesus faz parte da tua vida e que ele tem que fazer parte da tua história, você nunca vai ser nada. Né? Porque sem Jesus você é o quê? Né? Aí você fica na escuridão espiritualmente, os teus olhos trancados e fechados, você não consegue ver a verdade. A verdade é pregada, mas você você, porventura, é um tipo da pessoa que é ignorante, porque tudo aquilo que você ignora é que você não conhece. Né? A ignorância é PSEis.
Pecieis é a ignorância do homem. A ignorância cega você. Tudo que eu não conheço eu vou ignorar. Quer dizer, ignorar é rejeitar. Se eu for de Deus, eu ignoro. Porque eu não conheço Ele, eu vou ignorar. Aí eu vou ignorar as leis salvíficas de Deus, que é os 66 versículos. Quer dizer, é os 66 livros da Bíblia Sagrada. Aí eu vou ignorar. Por isso que Deus enviou o profeta. Para quebrar o elo, para quebrar o orgulho e para mostrar para ela. E depois que Deus trouxe o menino à vida de volta, ela fala, agora reconheço que tu és profeta de Deus. E se alegrou e pegou o seu filho e saiu. Que ela reconheceu. Então tem pessoas que têm que reconhecer que Deus é na vida de profeta de verdade. Né? Que Deus não é Deus de brincadeira. Deus não é moleque. Deus não levanta homem somente para levantar. Deus levanta para exercer funções, para bradar em certas ocasiões. Né? Então, é isso que eu quero deixar para você, a vida do profeta Elias. E para me encerrar minha live, eu quero deixar para a sua vida, né? Para que você possa entender nesta noite. A Bíblia não diz que o profeta Elias foi levado para o céu em uma carruagem. A carruagem com cavalo de fogo foi Deus só um impulso. Como eu li para vocês, foi só um impulso para que ele possa subir. Mas o que levou aos céus, né? Elias foi levado para o céu em um redemoinho. Como eu disse para vocês, na live anterior, em um redemoinho. Né? A carruagem teve, os cavalos de fogo também. Separou Elias de Eliseu. E a capa de Elias caiu sobre Eliseu. E Eliseu pediu porção dobrada. E ele recebeu ali, porque Deus queria o usar também. Né? Mas quem fez? Elias fez. Mas quem fez mais história foi Eliseu. Eliseu ficou na história. Elias ficou, mas Eliseu ficou mais. Né? Eliseu foi mais usado que Elias, porque ele pediu porção dobrada. Deus fez mais coisas gloriosas com Eliseu do que fez com Elias. Amém? Então eu quero deixar para você, para que você possa compreender. Por isso que eu digo para vocês, não tem como servir Baal e servir o Deus de Israel. Não tem como. Amém? Não tem como servir Baal e servir Jesus. Ou é Deus ou não é Deus. Então eu quero deixar para você aí, para que você possa compreender, né, esta fala, para que você possa simplesmente entender. Então o profeta Elias, ele foi perseguido por Acabe, ele foi perseguido por Jezabel, né, mas ele não se rendeu e não deu porventura a carta para que possa simplesmente querer abrir mão. Mas ele confiou no Senhor. Né? Deus, todo momento, deu força para ele, estava sobre ele, estava abençoando ele e dando força para que ele possa simplesmente continuar na caminhada dele. Então essa é a história do profeta Elias. Eu trouxe para você aí. Na minha primeira live está lá o significado do nome, o nome do pai dele. Eu trouxe para você quantos anos, né, ele habitou, né, qual foi os anos que ele nasceu. Né? Eu trouxe tudo mastigado para que você possa entender no nome de Jesus. Que Deus abençoe a vossa vida em Cristo, que Deus continue guardando você. E eu peço você que gostou, você que está participando desta live, deixa o seu comentário aí, amém? Amém? Você que está aí, você gostou, deixa aí o seu joinha, né? Comente a live para que você possa ser abençoado no nome de Jesus. Porque todo profeta de Deus verdadeiro é um profeta que tem ousadia, que tem coragem e que tem intrepidez e que não tem medo de falar a verdade. Então eu quero deixar para a sua vida, né? Quando Deus envia um presente que é um profeta na tua vida, Deus envia para te abençoar e para consertar, né, aquilo que está desconcertado. Entendeu? Consertar o que está desconcertado. É igual eu. Né? Deus me enviou para essa família. Deus botou uma família inteira para eu cuidar. A igreja está aí aberta para a glória de Deus. A igreja está aberta, né? Ninguém vai parar mais, porque Deus disse que o crescimento viria. E o crescimento está aí para todo mundo ver, para a glória do Senhor. Então Deus me enviou para esta família. E me enviou para quê? Né?
Para me mentir? Para me falar coisas que não agradam a Deus? Para mim não. Deus me enviou para falar a verdade, para pregar a verdade, para ensinar a verdade. Que através da minha pessoa, o Espírito Santo que está em mim, vai me usar para salvar teu marido, para salvar teu filho, para libertar sua casa, para entrar, para dar entendimento para aqueles que não têm, para explicar, ensinar as leis de Deus, explicar a palavra, dar um significado próprio, porque Deus enviou o profeta. Eu sou profeta, sou sacerdote. Deus enviou o profeta, o pastor, sacerdote, para que você possa ser abençoado através dele, para que você possa ser honrado, tu e tua casa. Quantos demônios não agiu em casa de irmãs que estão me assistindo agora? Satanás agiu em casa aí terrivelmente. Queria matar, queria destruir. E Deus me enviou, o Espírito que está em mim, para quê? Para que possa simplesmente falar a verdade. Assim foi o profeta Elias. Elias foi enviado para falar a verdade. Elias foi enviado para combater a idolatria, para combater o pecado, para combater Satanás, para combater a fúria do diabo, para combater aquilo que não agrada o coração do Senhor. Então as pessoas têm que entender uma coisa: Deus, Ele ama o pecador. Deus, Ele ama o teu marido que está me assistindo aí, que ele peca, não conhece as leis salvíficas de Deus, não conhece a palavra. Deus ama ele. Mas vamos definir o que é amor? Amor não é ignorância, porque todo aquele que ama fala a verdade. Quem ama te corrige. Quem é teu amigo não quer teu mal, quer teu bem. A Bíblia fala, Jesus, ele corrige quem ele ama. Então, como ele não conhece, ele se torna um ignorante daquilo que ele não tem conhecimento pleno dentro da palavra do Senhor. Então, biblicamente falando, eu quero deixar para a tua vida: Deus ama o teu marido, e Ele quer tirar ele dessa ignorância, Ele quer salvá-lo. Mas o amor de Deus não vai levar você ao céu. Não vai. O amor de Deus não vai te levar ao céu, não vai te salvar. O que vai te salvar vai ser mudança de vida, mudança de caráter, e você confessar o nome de Cristo como Salvador e Senhor da tua vida. Amém? Então, as pessoas precisam entender uma coisa: Deus, Ele abomina o pecado, mas ama o pecador. Romanos capítulo 6, versículo 23. E o salário do pecado é a morte, e o dom de Cristo é a vida eterna em Cristo Jesus. Quer dizer, Jesus, ele veio trazer vida para a tua casa. O pecado traz morte. O pecado traz, porventura, morte espiritual. Então nós temos que entender. Amém? Nós temos que ter um entendimento aberto, para que nós podemos. Por isso que Deus enviou. E às vezes Deus envia profeta para quebrar, porque tem pessoas que é orgulhosa, não quer ouvir. Aí Deus envia profeta e permite a pessoa passar por certa situação e quebra a pessoa. Tu quer ver Deus quebrar mãe, pai? É como Deus toca no filho. Pronto. Deus toca no filho, a pessoa na hora se converte. Na hora a pessoa para de beber, na hora a pessoa para de fazer tudo, a pessoa para de pecar. É só tocar, tocou, ninguém se dobra. E às vezes Deus faz isso, não é por mal, é porque Deus quer salvar. Deus quer abrir os teus olhos espirituais, para que você enxergue a salvação do mundo. E a salvação, quem é a salvação, igreja? Quem é a salvação e salvador do mundo é Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus. Amém? Então eu quero deixar para a sua vida aí, eu falei toda a história de Elias. Então as irmãs, os irmãos que estão aí me ouvindo, amém, na minha live, que está me assistindo por caridade divina, deixa o seu comentário, o joinha, aquele coraçãozinho, por caridade eterna. Amém? O 100 aí, 100% aí. Amém? Porque você precisa. Deus, ele quer salvar a sua casa. Deus, ele quer salvar a sua família. Deus, ele quer salvar o seu filho. Tem irmãs que estão me assistindo aí que o filho não é liberto. E outra coisa, eu quero deixar aqui, porque tem filho de irmã que está me assistindo aí. Talvez ele não está me assistindo, mas talvez ele está ouvindo minha voz e está, porventura, ouvindo eu falar. Talvez a mãe está mostrando aí, ó, o pastor Josué fala aí, ó. Então, simplesmente eu quero deixar para você, você que diz-me assim: ah, eu tenho medo
de confessar o nome de Jesus e não firmar. Não tenha medo disso. Porque a Bíblia fala que quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça é o Espírito Santo, não é você. Você tem que dar o primeiro passo para que Jesus faça a obra. Se você fizer, porventura, e se você dá o primeiro passo, o segundo é com Jesus. O negócio é abrir a porta do coração para Jesus entrar. Se você deixar ele entrar, ele faz a obra. Se você quiser, ele te converte e faz a obra na tua vida e te liberta. Então você, que talvez tenha um filho dentro de casa que tem dúvida, porque ele tem dúvida. Aí eu tenho medo de virar cristão, de me converter e simplesmente sair e cair. Não tenha medo disso não. Isso é o diabo que põe na tua cabeça para você nunca querer Jesus. Vem aprender, converte, porque Jesus tem plano na tua vida. Ele tem coisas para te dar. Ele tem coisas para te entregar. Ele tem bênçãos e quer te libertar. A primeira coisa que Deus quer fazer na sua vida é te libertar. É libertar você dessa escuridão que você vive. Dessa mentira que você vive. Tem gente que vive como o povo de Israel. Servindo e adorando outros deuses que não procedem do Espírito Santo. E sempre vai ter um profeta. É como eu digo, saudação de paz, pastor Josué Shalom. Saudação de paz, pastor Josué Shalom Adonai. Irmã Lília Santo. Deus abençoe a sua vida, amém? Voltando à minha fala, tem pessoas que vivem como o povo de Israel, adorando deuses em cima de deuses. E outra coisa, adoração a deuses não é só adoração em imagem de escultura, não. Quando você coloca uma pessoa acima de Deus, já é adoração a Deus. O estado na pessoa acima de Deus não pode. Você tem que respeitar a pessoa, até mesmo se você admira ela como homem de Deus, você pode admirar, se espelhar, você pode, homem de Deus de verdade, Você pode sim. Agora, se você não pode botar essa pessoa acima de Deus, no que Deus, ninguém pode estar acima dele. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Tem pessoas que é igual o povo de Israel. Por isso que Deus enviou Elias para profetizar contra os profetas de Baal. Para falar a respeito que só existe um Deus vivo. O povo se virou contra Deus. Dentro das igrejas o povo não quer obedecer mais. Claro que eu entendo que tem pastores que não dão o respeito. Que deixam o pecado correr frouxo na igreja. E um pastor ele não pode deixar o pecado correr frouxo. Um pastor tem que saber liderar. Ele tem que usar o cajado dele quando é para usar. Ele não pode passar a mão, amanciar, passar a mão, no coelho, não. Ele não pode, não. Ele tem que corrigir quando é para corrigir. Ele tem que falar a verdade quando é para falar. Ele tem que falar a verdade quando é para falar a verdade. Quando é para dar o pão, que é o alimento. Der água, dê o alimento. Um pastor, para mim, ele tem que saber ensinar a Bíblia. Ele tem que dar curso na igreja. Ele tem que ter autoridade sobre os espíritos imundos. Ele tem que ter poder para curar enfermos. Ele tem que ter sabedoria para liderar uma igreja. Ele tem que saber fazer um enterro. Ele tem que saber fazer um casamento. Um pastor tem que ser completo. Um pastor. Agora, tem pastor por aí que não é completo, não sabe ensinar suas ovelhas. A igreja vive no pecado. As coisas tudo correndo frouxo, o cara com o braço cruzado, olhando para o teto e pensando, não, simplesmente deixa aí, porque Deus resolve. Deus resolve nada. Você tem que resolver. O cajado está na mão de quem? Não está na mão de Deus. Deus confia na tua mão. Porque isso é medo de perder gente que dá, E uma coisa que você não pode ter é medo de falar a verdade. Por quê? Porque a verdade liberta o homem. Por isso que tem pessoas na igreja que fazem o que quer. E não pode ser assim. Tem que falar a verdade, doa quem doer. Se errou, fale. Se errou, pode falar. Porque a verdade não dói, a verdade liberta. Amém? Então eu quero deixar para a sua vida. Eu nunca vi isso na minha vida, Hoje, porventura, você vê esses estereótipos da fé, que eu não entendo que tipo é um fogo para tudo que é lado. Eu sei que existe batismo com o Espírito Santo, Atos capítulo 2,
Mas o povo confunde muita coisa, o povo confunde movimento com avivamento, o povo confunde simplesmente, o povo confunde movimento com avivamento, confunde muita coisa. Movimento é uma coisa, avivamento é outra, né? Movimento, eu posso soltar uma palavra daqui da minha boca e ter uma reação em você aí. Pode ser uma reação de alegria, uma reação de choro, porque você é um ser movimentado. Você é um ser movimentado. Por quê? Porque você tem emoções. Você é um ser que sente, que chora, que fica alegre. Então, palavras podem tocar seu coração, com certeza. As palavras podem tocar no seu coração, sim. Agora, nós temos que entender o seguinte: isso é movimento. O que o homem pode provocar na igreja é movimento. Isso ele pode, soltando uma palavra por telefone, dependendo da palavra. Se for uma palavra de ruim ou boa, depende da reação que tu vai ter. Você pode gritar, chorar até desmaiar e até se alegrar. Agora, isso o homem pode provocar, porque a palavra ela entra e toca em você. Agora, avivamento não. Abacuque capítulo 3, versículo 1. Aviva, ó Senhor, a tua obra, e a notifica pelos anos, ó Senhor. Abacuque disse isso, né? Abacuque falou isso, né? Abacuque capítulo 3, versículo 1, versículo 2, versículo 3. É só você ler, tá lá. E o nome, né, quer dizer, o significado de Abacuque quer dizer aquele que abraça. Aquele que abraça. Quer dizer, Abacuque diz: Senhor, se eu pudesse trazer avivamento, eu trazeria. Eu ia trazer, Senhor. Eu ia trazer. Mas eu não posso. O meu nome já está dizendo. O meu nome está dizendo tudo, Senhor. O meu nome está dizendo tudo. O meu nome está falando tudo, aquele que abraça. Mas eu não posso, Pai, porque só o Senhor pode trazer avivamento. Avivamento não é projeto humano. Avivamento é projeto do Espírito Santo de Deus. O que é avivamento, pastor Josué? Avivamento é o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus chocar com a alma humana e provoca um avivamento na tua alma, que é mudança de caráter, transformação de vida, testemunho, convenção de verdade, cheio do Espírito Santo e frutos do Espírito. Mudança. Quem roubava não rouba mais. Quem mentia não mente mais. Quem se prostituía não se prostituía mais. Era igual no meio de Israel, no tempo de 2 Reis e 1 Reis, que é no tempo de Elias. O povo fazia o que queria. Aí Deus envia Elias para consertar o povo, e o povo não gosta. E o povo ficou com a cara deste tamanho, e o povo, mas Elias fez o que Deus mandou, e Deus bradou e deu vitória. Então você que está me escutando, jovem, criança, ou mulher, senhora, senhor, todos das classes de idade diferenciada, não tenha medo de confessar Jesus como teu Salvador. Amém? Porque uma igreja, ela tem que ter alimento. Quando as pessoas saem da sua congregação para congregar em outro ministério, é porque lá onde ele está, não está tendo pasto, não está tendo alimento, não está tendo comida que possa preencher a ovelha. Aí a ovelha fica descontente e sai fora. Por quê? Porque não está tendo comida. Não está tendo comida. Aí o povo fala: mas a ovelha escuta a voz do seu pastor. Mas espera aí. Escuta a voz do seu pastor quando o pastor está na rédea da palavra e está obedecendo às Escrituras. Entenda isso, viu? Agora, quando o pastor tira o foco do céu, tira o foco do reino do céu, tira o foco de Jesus, né? Não aceita Deus usar profeta na igreja para revelar o podre. Quando Deus levanta alguém maior que ele, como profeta, ele não gosta. Entendeu? Né? Quer abafar, dá honra para quem dá e humilha os pequenininhos que Deus usa. Não pode. Todos têm que ser tratados igualmente, né? Todos, quem dá, quem não dá, quem pode, quem não pode, quem é e quem não é. Deus não faz separações de pessoas. Deus não faz isso, né? Então, simplesmente é o que acontece, né? Porque a verdade em algumas igrejas não são aceitas, não são mais aceitas, né? Aí fica difícil.
né, de apregoar e falar o evangelho verdadeiro que liberta o homem. Porque o evangelho tem que trazer transformação de vida, tem que trazer almas se convertendo e tem que trazer mudança de caráter, né, e mudança de vida e fruto do Espírito. Se o evangelho não traz isso, então que tipo de evangelho que tem pregado na tua congregação? Será que é o evangelho de Cristo ou será que é o evangelho do homem? Né? Ou será que é doutrina do homem? Né? Porque Timóteo foi bem claro, mudarão a verdade de Deus em doutrina de demônios, né? E se voltarão contra ele. Quer dizer, hoje está tudo trocado, né? Está trocado. Igual uma vez eu vi uma pessoa falando sobre roupa, sobre essas coisas. A Bíblia manda você andar decentemente. Lá não está escrito especificamente que tipo de roupa. A mulher cristã tem que andar decentemente. A mulher decente. Decentemente. Né? Então, né? O que é decentemente? A mulher comporta, sabe se comportar decente. Né? Mulher de Deus, sabe se comportar, mulher decente, com a roupa decente. Né? Então, e outra coisa que faz a obra do Espírito Santo, não é a pessoa falando, não. É o Espírito Santo que vai incomodar a pessoa vai largar isso. Então, eu quero deixar para a sua vida aí, amém? Para que você possa simplesmente entender. Vamos falar o que a Bíblia diz, não o que a Bíblia não diz. Né? Porque hoje fala muita coisa. Claro que a mulher cristã tem que ter prudência. Ela tem que vigiar. Ela tem que vigiar. Né? Até na sua fala, na sua roupa, em tudo. Né? No seu proceder, tem que vigiar sim. Né? Mas vamos nas Escrituras. Então eu estou deixando aí, amém? Para filho de irmãs que tem medo de se converter. Amém? Tem medo simplesmente de se converter. Não tenha medo, amém? Se você gostou da live, comente, dê seu comentário. Deus abençoe você, deixe o seu joinha. Eu falei para você a história aí do profeta Elias todinha, né? Eu fiz a primeira live na terça-feira, né? Falando de Elias, né? Dando significado, falando tudo sobre ele. E agora eu estou concluindo a live de Elias, amém? Estou de volta no sábado. No sábado terá mais. Será outras coisas aí que eu vou estar citando. Hoje eu quis falar sobre isso. Amém? Que Deus abençoe você. Se você gostou, deixe seu comentário. Comente aí embaixo. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Né? Que Deus possa guardar você. E que Deus possa abençoar no nome de Jesus. Né? Porque o inferno ele joga pesado. Eu sou pastor. Né? Eu dou teologia. Sou pastor de teologia. Dou curso de teologia, na verdade. Na minha igreja. Chamado Obreiro, Angiologia sobre Anjos, amém? Eu até quero aqui, né, falar um pouquinho, né, quem quiser fazer curso comigo, né, tem até um vídeo meu no Facebook aí, que eu mandei fazer, falando das matérias do curso, né, o curso básico de teologia, ele é 23 apostila, né? São da primeira apostila, são 23 apostilas. Né? Então tu vai aprender tudo aí, né? Deus sobre isso. Para você aprender a palavra, conhecer. Amém? Eu dou curso, né, para que possa ensinar. Na minha igreja eu dou para alguns alunos, eles estão até me assistindo aí. Que Deus possa abençoar a vossa vida. Comente aí, deixe o seu joinha, aperte no coração aí, ajude o pastor nesta live. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu estou aqui também, ó. Manual, né, muito bom de angiologia. Quem são os anjos de Deus? Esse curso eu estou dando na igreja, mas não dou curso com livro não, viu? O curso é com a apostila que eu tenho aqui em casa, tá bom? A apostila. Então é muito bom, né? Porventura, manual de angiologia, né? Muito bom, perfeito, recomendo, amém? Para quem quer conhecer os anjos do Senhor, né? Para quem gosta de ler também, né? Quem gostar de ler. Também tem um livro muito bom também, que eu recomendo para quem gosta de aprender, né? Para ser no futuro próximo um grande pregador do Evangelho. Separados para Deus, uma busca de santificação para vermos o Senhor. Servos, somos usados por Ele. Né? Somos usados por Ele. Que é isso aqui, né? Separados para Deus, né?
um livro muito bom. Também tem aqui a apostila, né, que tu vai aprender muita coisa que tu não sabe, amém? Que Deus possa abençoar a vossa vida em Cristo. Outro que eu tenho aqui também, para divulgar meu trabalho, né, para que eu possa ensinar as pessoas, que o que eu gosto é isso. Deus me chamou para isso, e é isso que eu gosto de fazer, e também Deus me deu para a glória do Senhor. Outro também que eu quero deixar aqui, Instrução à Teologia da História. Muito bom também, amém? Para você aí, ó. Muito bom para você querer aprender o que é a teologia da história, amém? Livro perfeito para você aprender, amém? Nos cursos que eu dou. Em nome de Jesus. E eu queria falar aqui também, para me encerrar minha fala, nesta noite, no nome de Jesus. Eu queria citar aqui para você duas coisas. Pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. Tem muita coisa aí que pregador fala, mas a Bíblia não fala. Né? Na minha igreja, toda vez que eu prego, os irmãos é prova disso aí que estão me assistindo. Toda vez que eu prego, eu deixo e falo bem assim. Deixa a Bíblia aberta no colo. Não fecha não, para conferir o que a pessoa prega está batendo com a Bíblia. E tudo que eu prego eu provo. Tudo que se eu der um estudo aqui eu vou provar tudo que eu falo. Né? Nos textos bíblicos, nos textos da Bíblia. Né? Então eu tenho um livro aqui em casa que fala sobre isso. Tem muita coisa que pregador fala. Um dia eu ouvi um pregador pregando de segunda Samuel sobre a Arca da Aliança. Né? Amém. Deus abençoe. Mas não bateu não, viu? Não? Falou coisa aí que não existe não, né? Confundiu tudo. Né? Confundiu coisas que não tem nada a ver. Né? O texto não fala isso. Né? O texto fala outra coisa. Né? De Obed-edom, da arca, fala diferente. Né? É só ler, prestar atenção, quanto tempo ficou na casa, por que Davi... Entendeu? Tem que prestar atenção nos vocabulários, né? E na leitura, e até mesmo quando for citar e falar. Amém? Porque falar coisas que a Bíblia não diz é um perigo. Por quê? Porque você pode confundir a mente das pessoas, né? Dos ouvintes que está pregando a palavra do Senhor. E isso não se faz. Né? É a mesma coisa de eu querer citar versículos, né? Que a Bíblia não diz. Como? Vamos colocar aqui. Já vi pessoas falando espírito, né? O espírito de oração. Não existe espírito de oração. É orar em espírito. Não existe isso. Né? É orar em espírito. Espírito de oração não. Então existe mais do que um espírito? Então, para cada dom um Espírito, não. É um Espírito Santo só. O mesmo Espírito de revelação é o mesmo de cura, de maravilha, de profecia, e de discernimento de Espírito. Então, tem gente que eu vou te falar, meu Deus do céu, é difícil, né? Então, assim, tem que ler. Né? É orar em Espírito. Não existe Espírito de adoração, isso não existe. Essa fala aí, pode cortar. Né? Outra coisa também que eu já vi muita gente citar nas igrejas, é porque isso aí é falta de ensinamento. Né? Não são todos os pastores. Tem aqueles que não sabem ensinar e não ensinam o povo dele. Né? Falta de ensinamento, falta de leitura bíblica, falta de conhecer as escrituras. Né? Outra coisa também. Né? Entendeu? Outra coisa também que eles citam muito, que eu já vi, né, que é esse que eu acabei de falar. A outra que eles citam também, que não dá para engolir, que é simplesmente, notoriamente, que nós podemos falar: muita oração, muito poder. Não tem isso na Bíblia. Muita oração, não tem isso na Bíblia.
Não tem isso na Bíblia. Muitas não tem isso na Bíblia. Não tem. Entendeu? Não tem isso na Bíblia. E aí, como é que faz? Né? Timóteo falou bem assim, Paulo quando escreveu: orar sem cessar. Orar sem cessar. Isso tem. Então, né? Entendeu? Então, assim, são coisinhas aonde eles esquecem, né? Então, assim, tem coisas onde nós temos que compreender, né? Entendeu? Outra coisa também que ele cita, que não tem como a gente engolir, né? Vem do jeito que está, né? Vem do jeito que está. Manda vir, né? Manda vir. Mas não permaneça do jeito que está. A Bíblia não fala isso. Isso é uma falácia que a pessoa inventa, é uma fala que a pessoa quer colocar. Ela quer trocar o versículo. Não tem como. Evangelho de Mateus, do apóstolo Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus ele falou assim: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, que eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve e suave. A Bíblia fala aí, é assim que a Bíblia fala. Agora essa falácia aí que o povo fala isso, não existe não. Ó, isso não procede, né? Outra coisa também que eu já vi muita gente falar. O que Jericó foi arrodeado apenas 7 vezes? Né? Pelo menos o texto lá de Josué, que foi 14 vezes que eles arrodearam a cidade. Rodearam 7 mais 7, 14 vezes arrodearam lá. Né? Então, assim, são coisas, igual eu já vi pregador falar: Elias, ele foi levado numa carruagem de fogo. Não, eu acabei de pregar aqui sobre Elias. A carruagem de fogo veio para separar, veio a carruagem, 2 cavalos de fogo, para separar no meio de Elias e de Eliseu. Passou no meio dos dois e separou Elias de Eliseu. Mas quem levou Elias ao céu foi o quê? Foi o quê? Foi o redemoinho. Está escrito. Está escrito. Amém? Está escrito na Bíblia. E está escrito em 2 Reis, capítulo 2 e o versículo 11. Está lá escrito. Amém? Então, carruagem não levou não. Carruagem só separou. Teve a carruagem de fogo, teve os cavalos de fogo, mas quem levou Elias ao céu foi o quê? O redemoinho. Então fale o que a Bíblia diz, não o que a Bíblia não diz. Né? Então assim, nós temos que entender o vocabulário da Bíblia, para depois nós querer citar. Porque tem pessoas que falam muita coisa que não procede mesmo, não dá. Então assim, eu quero deixar para a sua vida, amém? Se você gostou, deixe o seu comentário. Eu vou estar te ensinando aqui na live, amém? Vou estar fazendo live e ninguém para mais não. Amém? E é como eu disse, os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. É este livro aqui, ó. Amém? Então, este livro aqui é muito bom também, perfeito para aprender. Amém? Pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. Bem? E tem outro livro aqui em casa também que fala bem assim: entendes o que lê? Entendes o que lê? Quer dizer, eu tenho que ler e entender e explicar o que eu leio. Não é só ler a Bíblia, tem que entender ela. Né? Entendes tu o que lê? Tem um ponto de interrogação. Né? Então, Deus abençoe você. Eu quero agradecer você que está participando da live. Vou encerrar minha live. Sou muito grato pela tua vida. Muito obrigado por você ter escutado, ouvido, né? Que Deus possa abençoar a sua vida.
Pegue aí, amém, para que Deus possa abençoar a vossa vida em Cristo Jesus. Eu estarei voltando no sábado de manhã. Eu vou estar fazendo a live, amém, em nome de Jesus. Creio que tudo vai dar certo, né? A live vai ser no Instagram, ou pode também ser aqui no Facebook. Pode mudar, mas aonde for será bênção, amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus vos guarde. Se você gostou, se você ouviu, deixe seu comentário, me ajude a divulgar essas lives, amém? E eu tenho uma surpresinha na segunda-feira aí para algumas pessoas, né? Que eu vou estar fazendo aí, amém? Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Deus vos guarde, Deus abençoe. Quem vos fala é o pastor Josué. Saudação de paz, pastor Josué, Shalom Adonai. Se gostou, comente. Deus vos guarde em Cristo Jesus. Amém? Abençoe. Deixe seu comentário. Gostei. Comente. Deixe aquele joinha. Aqueles corações. Amém? Deus abençoe a sua vida. Se você aprendeu, comente aí. Amém? Da palavra do Senhor. Em nome de Jesus.